A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou o Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as propriedades das faculdades mediúnicas, sobre a comunicabilidade espiritual, sobre a possibilidade das afinidades mentais que construímos a partir da nossa conduta moral, do nosso aperfeiçoamento, da nossa dedicação no trabalho do bem, da mediunidade com Jesus. E você que está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, já sabe que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Já havíamos iniciado o tema 3 do módulo 2, ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. E dando continuidade ao texto, retomamos em as afinidades fluídicas, perispirituais e mentais precisam ser bem compreendidas pelo médium. Caso contrário, a comunicação mediúnica pode ser inviabilizada ou apresentar má qualidade na recepção do pensamento do espírito comunicante. Então é muito importante nós reconhecermos as propriedades fluídicas das afinidades que se estabelecem pelo desejo e por quanto a configuração do próprio sentimento, atraindo o magnetismo, as características, as propriedades das entidades com as quais vamos permanecer conectados. E isso inclui as propriedades do perispírito e toda a nossa vida mental. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, os espíritos Erasto e Timóteo apresentam esclarecedora dissertação mediúnica, que merece ser lida com atenção. Destacamos o seguinte: primeiro, os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles. Aqui se encontra, portanto, a explicação da linguagem do pensamento, que muitas das vezes o comunicante teve a sua encarnação numa outra nação e é conhecedor de uma outra língua desse outro país. E ao se comunicar, o médium vai se comunicar na língua em que ele sabe se expressar, porque a conexão se dá pelo pensamento e não pelas palavras do comunicante. Segundo, assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno de comunicação se torna muito mais fácil para nós. Então aqui a comunicabilidade da espiritualidade superior vem destacar o quanto nós somos ferramentas cada vez mais úteis e utilizadas pelos espíritos superiores, quanto mais nos qualificamos no sentimento, no conhecimento, nas condições latentes, inclusive trazidas de todas as nossas reencarnações anteriores. E, mantendo a sua comunhão e permanência na vida atual, pela constante aplicação e também disciplina de estudo constante da obra kardeciana, do Evangelho de Jesus. Por isso nós temos que estudar a sós conosco mesmo, também nos estudarmos para educarmos os nossos desejos e utilizarmos os recursos
da condição de estabelecermos a construção das virtudes, para então sermos médiuns que possam ser utilizados e preferidos pelo mundo espiritual superior. Então eles afirmam: preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno de comunicação se torna muito mais fácil para nós. O que significa, meu caro ouvinte, que o bom médium não é aquele que dá com facilidade uma comunicação, mas aquele que oferece propriedades de qualificação para ser melhor ferramenta na ação dos espíritos superiores e que possam assim trazer as suas mensagens, e também os espíritos necessitados para se comunicarem sem que eles possam interferir ou determinar a nossa conduta e formação da personalidade. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, graças à faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra, que lhe corresponda. E isto quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Então, meu caro ouvinte, não se trata, obrigatoriamente, do nível de ostensividade, o quanto a expressão do fenômeno será apresentado e detectado, mas o quanto pode o médium oferecer esses elementos para oferecer aos espíritos a conexão de qualidade. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que se obtêm, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Então, a personalidade, o estilo, a característica de cada comunicante é preservada. Afinal de contas, é uma individualidade pensante, inteligente, que continua trazendo as suas apresentações particulares e tendem a expressá-las também no momento do fenômeno mediúnico da comunicabilidade com os encarnados. Mas, meu caro ouvinte, como se dá o papel dos médiuns nas comunicações espíritas? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19, item 223. Influência do espírito pessoal do médium. Allan Kardec perguntou: no momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? E os espíritos responderam: está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado, de crise. É o que o fadiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere do modo sensível do estado normal, sobretudo se trata de médiuns escreventes. Então veja como é importante o descanso, a possibilidade de oferecer restauração do cansaço para aplicarmos de forma mais adequada ao trabalho da reunião mediúnica. Porque justamente nesse estado de transição em que se estabelece a comunicabilidade, no transe mediúnico, surge esse estado de crise, e isso causa fadiga. Segunda pergunta: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Aqui vai uma pergunta muito interessante, muito importante, porque existe essa tendência preconceituosa de não aceitar o transe do subconsciente de uma vida anterior ou de vidas anteriores
do médium psicofônico, que está em condição mal resolvida dentro de si mesmo, entra nesse transe e essa porção do subconsciente de si mesmo se manifesta. E ele pode apresentar, nesse estado, a comunicação de si mesmo, sem que haja um interferente do mundo espiritual. É o que os espíritos respondem. A alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que nos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam conosco pela escrita, sem que as chameis, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos, não como homens, porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Este fenômeno, meu caro ouvinte, chama-se animismo, e não é nenhuma falsificação, não é algo negativo. O dialogador tem que atender aos espíritos, inclusive os próprios médiuns, se for necessário, da sua própria reunião. E Kardec faz a subpergunta A. Não parece que essa explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de um espírito estranho? Então Kardec faz a pergunta que muitos de nós, porventura, já tivemos dúvida ou desejamos saber. Se o próprio espírito do médium pode se comunicar, então isso não se sustenta para afirmar que não há nenhum espírito se comunicando? E os espíritos respondem: os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é a razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então, todos nós somos espíritos, e todos os espíritos podem se comunicar, inclusive o encarnado e também o desencarnado. Então, se o encarnado pode se comunicar num transe, trazendo seu subconsciente uma vida passada, isso não exclui a ideia de que os espíritos encarnados possam se comunicar, porque também são espíritos. Então, são opiniões absolutas da personalidade dos negacionistas gratuitos que querem manter essa distância da verdade da ciência espírita. Vamos continuar abordando a ação dos fluidos do perispírito e da mente já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao módulo 3, que trata da ação dos fluidos, da ação do perispírito e do envolvimento das mentes de cada um de nós no processo de afinidade, de formação da possibilidade da comunicação mediúnica, de conexão com as características do comunicante. E no Livro dos Médiuns estamos nos enriquecendo com as perguntas de Allan Kardec acerca da palavra dos espíritos, que vem nos esclarecer sobre a distinção dos fenômenos anímicos, dos fenômenos naturais, das comunicabilidades do mundo espiritual. Allan Kardec permanece perguntando na terceira pergunta do item 223, como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Então, abordando a possibilidade do comunicante, que é um desencarnado, é um espírito, pode estabelecer a comunicação, e também o próprio encarnado, que também é espírito,
pode trazer a comunicabilidade de si mesmo em um transe, então trazendo à tona algo que não está bem resolvido, caso ele tenha a disponibilidade de se comunicar, igualmente tem que ser atendido, sem nenhum preconceito. Mas Kardec quer saber como é que se faz a distinção entre um e outro. E os espíritos respondem: pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Então, com uma abordagem mais atenciosa, com mais tempo observando a linguagem da comunicação, nós vamos saber distinguir pela natureza delas essa distinção. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se não pode atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Nota de Allan Kardec: quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente que vem dela, daquilo de que ela é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns. Então, conhecendo bem a pessoa, analisando e se permitindo ouvir por mais tempo as palavras da comunicação, é possível fazer essa distinção. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. O livro Vozes do Grande Além, transcrita na mensagem A Reflexão Mental, pelo espírito Alberto Seabra, na noite de 7 de julho de 1955, fomos surpreendidos por imenso reconforto, porquanto pela primeira vez recolhemos a palavra do Dr. Alberto Seabra, abnegado médico e distinto escritor espiritista, que nos falou com respeito ao mundo mental. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. E quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a espelho vivo com qualidades de absorção e esterilização. Recolhe a força da vida em ondas de pensamento a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. É desse modo que espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como no além-túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede,
aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas, ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carreando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz, que conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nos subordinamos pelo reflexo mental ao fenômeno da conexão. Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula, quase inabordável do corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados a leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir, pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, a maneira de folha volante na ventania. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço, que levanta a lâmina homicida, pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem e, por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o ímã da vida. Desejando, sentimos. E pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa
ascensão para Deus. Psicofonia do Espírito Alberto Seabra para os nossos corações, meu caro ouvinte, que possamos educar os nossos desejos, reconhecer na vida mental da vida íntima a verdadeira vida e qualificando-a no bem, para que possamos refletir uns nos outros o amor de Deus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.